Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro webinário NOBEC. Estamos muito felizes em ter vocês conosco. Eu quero estar apresentando a vocês uma pessoa muito especial, Tia Anaísa Ramos. Tia Anaísa, ela é contadora de história de muitos hospitais. Ela é evangelista de criança. Ela vai estar trazendo para nós aqui, para mim, para você, para aumentar os nossos conhecimentos, a sua palestra sobre capelania. Com certeza, você vai se inspirar em tudo aquilo que ela vai estar trazendo para nós. Olha, tia Anaísa, seja bem-vinda, viu? Deixa Deus te usar. Bom dia, amadas, que a paz de Cristo esteja conosco, né? Vamos falar hoje um pouco sobre capelania. Eu queria primeiro me apresentar, meu nome é Anaísa, eu faço parte da Igreja do Mediador, trabalho também com contagem de histórias e junto a hospitais infantis faço trabalho também de capelania. Vamos nos ater hoje a falar sobre capelania, seu conceito, quem pode ser capelão, o que significa o trabalho de capelania. Primeiro, conceituando a diferença entre o capelão e a capelania. O capelão, na verdade, ele é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. Geralmente é oficializado por um pastor ou por um padre, tá? E a diferença do trabalho em si da capelania é porque ele é uma atividade religiosa que a gente faz sem ser o pastor e sem ser o padre, atendendo em hospitais, escolas, orfanatos, asilos, presídios, instalações militares e outras organizações. Eles podem ser feitos pelo pastor, pelos missionários ou por pessoas capacitadas para estarem prestando esse apoio religioso, esse amor que Deus nos dá dentro dessas comunidades. O trabalho de capelania, na verdade, ele se iniciou no ano de 1700, lá na França, onde o rei mandava lá nos cárceres, né? Porque hoje nós temos presídios, mas no passado era cárcere. Eram prisões subterrâneas, onde os presos ficavam em locais muito úmidos, amarrados com corrente, e vinha uma pessoa com uma imagem de uma capela e fazia essas visitações nos cárceres. Então foi aí que começou o trabalho do capelão, tá? Em 1700. Quem pode ser capelão, né? São pessoas capacitadas e credenciadas. Hoje, para você fazer trabalho de capelania, é interessante que você passe por um curso. Então, eu passei por um curso de capelania, aqui está o diploma, e esse curso ele fala do papel do capelão, quem é o capelão de saúde, as missões, finalidades. Então, você precisa ter um conhecimento geral do trabalho da capelania para poder atuar bem nos locais que você se dispõe a ser um voluntário. Qual é o objetivo do capelão? É ajudar pessoas através de uma mensagem religiosa, uma palavra inspirativa, conversas, levar conhecimento, acolhimento da palavra de Deus, com palestras, com dinâmicas, com um envolvimento espiritual, tá? Quais são as atribuições desse trabalho de capelania? Servir. Isso é um ministério religioso, né, com uma orientação espiritual dentro de uma sociedade específica. É levar a palavra, escutar e sempre falar de Cristo. O nosso trabalho de voluntário de capelania, ele tem como base a Bíblia.
Então, tudo que tiver na Bíblia, na palavra de Deus, é aquilo que a gente vai levar através do amor. Existem alguns tipos, se eu tiver muito rápida, tá? Depois eu mando esse material para vocês que eu fiz, porque eu acho muito importante a gente conceituar sobre capelania e entender um pouco como começou, qual é a diferença do capelão para capelania, quais são os tipos de capelania que existe, como a gente pode atuar, o que é que a gente tem que se preocupar e principalmente o que a gente pode falar, tá? Então, existe a capelania militar, existe a capelania social, a capelania prisional e a capelania hospitalar. Deus dá um dom, Deus coloca na vida de cada pessoa onde você deve atuar. Tem pessoas que estão capacitadas para atuar junto aos presídios, outras na sociedade e outras junto aos hospitais. Com relação à capelania militar, ela é um pouco diferente, porque a capelania militar ela é exercida por um religioso com curso superior de teologia. Então, esse curso superior de teologia, ele tem que ser reconhecido pelo MEC. E aí sim, o religioso pode atuar junto à capelania militar. Diferente das outras capelanias, a capelania social, normalmente ela sai dentro das igrejas. Ela procura as pessoas mais carentes, ela detecta pessoas para levar para orfanatos, para asilo, ela vê a necessidade da comunidade em termos de carência, de cesta básica, de vestimento. Então, é transformar o indivíduo através do amor de Cristo, dando para eles uma qualidade de vida diferente da miséria, tá? Então, a capelania social, ela foi feita para estar ajudando essas pessoas que estão ao redor da igreja e que muitas vezes o nosso objetivo é o social, mas é também que ela conheça a palavra de Deus, né? Fala-se sempre que a capelania social ela é desenvolvida através de atividades transformadoras no contexto social. Nós temos também a capelania prisional, né? Que é para acompanhar espiritualmente aqueles que cometeram algum crime, alguma coisa que não somos nós que vamos condená-los, né? Então, Deus disse para que a gente não julgasse as pessoas. Então, a gente vai para o presídio para dar amor, para dar acolhimento, não só ao preso, como também à família do preso. A gente procura fazer encontros de pais com filhos, sempre à luz da palavra de Deus, procurando mostrar-los da importância da família, do arrependimento, daquele contexto que Paulo fazia lá nas cartas que foram escritas, e que ele juntava as pessoas dentro de uma palavra e ele não olhava se a pessoa era condenada ou não era condenada. Ele fazia a parte dele, que era evangelizar. Então, é o que nós fazemos dentro dos presídios, né? Levar a palavra, mostrar amor, conhecimento, paciência, não se envolver com os processos de sua condenação, tá? Preocupando-se somente com a saúde e com a educação religiosa do preso. Hoje, o grande problema dessas estruturas prisionais para o trabalho de capelania é que existe uma falta de estrutura muito grande, né, nos presídios para que a gente se coloque. Mas Deus coloca no coração de cada um o que deve ser dito, né? Então a gente vai, interage com a família, celebra encontros, faz círculos bíblicos, entendeu? E faz esse trabalho missionário do capelão dentro do presídio. E existe a capelania hospitalar, que é essa que eu me identifico mais, que é atender espiritualmente os enfermos, né? Escutando, ajudando e acolhendo na sua palavra, né? Então, se Cristo é amor, né? A gente precisa ter muito amor para trabalhar em qualquer uma dessas capelanias, porque em cada espaço desse é muito difícil
Você imagina você estar junto de um preso que fez mal a uma criança e você não se envolver nesse processo e falar do amor de Deus. Você imagina você estar no hospital e muitas vezes tá as mães discutindo entre si, um palavreado até às vezes meio pesado, e você não se envolver nisso, porque a gente tem que entender que quando a gente entra num ambiente hospitalar, ou social, ou prisional, eu não posso ir para lá para julgar, eu não posso ir para lá para me envolver com os problemas. Então, por exemplo, no hospital, eu não sou enfermeira, eu sou uma capelã, eu estou fazendo missão de capelania, então eu não posso estar me envolvendo com esse tipo de coisa, né? Lembrando que em todos esses ambientes existem pessoas ateus e pessoas carentes, e que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Então, não se conquista alguém através da palavra de Cristo impondo. Não se conquista ninguém para Cristo obrigando. Eu acho que a gente conquista muito mais demonstrando o amor, né? Então, quando a gente demonstra o amor, a gente consegue conquistar essas pessoas. Bem, até agora eu só fiz uma contextuação do que era, na realidade, o trabalho de capelania, né? Mas agora eu vou falar de uma coisa mais prática, que é para a gente entender o dia a dia do trabalho de capelania. Imagine o seguinte, uma porta se abre e você entra para trabalhar com capelania. Lá dentro tem um pai no hospital que acabou de perder um filho. Tem um pai no hospital que acabou de ganhar o seu bebezinho. Você tem a enfermeira que rolou a noite num plantão e que muitas vezes ela tem muitos problemas em casa. Você tem um médico que pode ter perdido um paciente e você tem um médico que pode ter problemas dentro da casa dele. Então, a gente tem que se perguntar, Jesus, um médico dos médicos, como Jesus agiria estando nesses lugares? Será que Jesus ia perguntar, e aí, você está aí por quê? Qual é a sua doença? Qual é o tratamento que você está tendo? O que foi que aconteceu? De jeito nenhum. O que Jesus Cristo falaria a essas pessoas? É isto que a gente tem que falar. Lá em Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é desse jeito que a gente tem que trabalhar dentro de um trabalho de capelania. É aliviar um pouco o sofrimento daqueles que estão doentes. Jesus confiou à sua igreja a missão de assistir e a cuidar dos enfermos, perpetuando assim a sua mensagem de misericórdia, né? Se a igreja não se ocupasse dos enfermos, os enfermos que eu falo são os doentes físicos e os doentes de alma, né? Porque às vezes você tem no presídio o doente de alma e você tem no hospital o doente físico. E às vezes o mesmo doente, ele é doente de alma e doença física, né? E Jesus disse o seguinte, né? Tá lá na Bíblia, né? Se a igreja não se ocupasse dos enfermos, não seria a igreja de Jesus. Então, por isso que a gente tem que dar muito valor esse trabalho de missões de capelania, né? Este curso de capelania, ele, para que você, alguns lugares, você é associado a alguma igreja, você sendo membro de alguma igreja, você consegue, através da diretoria dos hospitais, diretoria dos presídios, fazer um trabalho de voluntário. Já tem outros locais que realmente exigem a certificação, tá? Vamos agora entender alguns cuidados que a gente tem que ter, né? A gente não pode levar comida para canto nenhum. Você já pensou se você leva comida lá para o presídio, um preso daquele fica doente? A responsabilidade é sua. No hospital a mesma coisa. Não podemos levar comida. Temos que entender que lá é um lugar, no presídio, perigoso.
No hospital pode ter contaminação. Então, vamos procurar não tocar nas pessoas. Isso a gente entende quando faz o curso de capelania, por isso que ele é bem importante, né? A gente vai lá para escutar, para falar. Às vezes acontece que uma mãe chega e lhe entrega um bebezinho para você segurar. Aí você, educadamente, o que você faz? Eu digo o seguinte: meu amor, essa roupa, por mais esterilizada que ela esteja, o seu bebezinho tá aqui tão bem protegido, é melhor você ficar com ele. Outro dia a gente marca, se encontra, eu venho com a roupa especial e tiro fotos com seu bebê. Mas se não tiver jeito mesmo, aí você vai e tira foto com o bebê. Entrou no hospital, a primeira coisa que você tem que fazer é encantar. E você encanta as pessoas como? Com um sorriso, com alegria. Bom dia! Como vai? Tô aqui de novo. Você tem que entrar, ó, com a alma. Pede, Espírito Santo, ilumina aqui, que eu vou fazer a minha missão de falar de Cristo, né? Temos que despertar atenção. Se você não despertar atenção, ninguém vai lhe escutar, né? E você tem que envolver com carinho. Então, eu vou falar do que normalmente eu faço. Eu, quando entro no hospital, primeiro eu visito as médicas e os enfermeiros. Levo a minha mensagenzinha, às vezes levo um docinho e sempre digo que o seu dia seja doce, a paz de Cristo. E deixo aqui. Muitas vezes quem faz trabalho dentro dos hospitais esquece destas pessoas que estão lá dentro e que também são carentes da palavra. As enfermeiras, a copeira, lá na cozinha, a diretoria. Lógico, a diretoria precisa ser abençoada também para poder cuidar daquela família de funcionários que estão lá dentro, né? Eu sempre deixo essa lembrança para registrar a minha presença. Agora, você, para fazer um trabalho de capelania, você pode se produzir. Eu, por exemplo, me visto de palhaço. Então, hoje aqui, eu vou tentar ir falando com vocês e vou me arrumando de palhaço. Por que o palhaço? Você pode ser uma bonequinha, você pode estar vestido de uma maneira criativa, um nariz. Você não precisa estar vestido de palhaço, só que o meu trabalho de capelania, ele é de um grupo Alegria, Alegria, onde a gente se veste de palhaço. Mas você pode, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó, ser criativo, não precisa se vestir de palhaço, ó. Compra um óculos bem bonito, se veste e vai lá falar de Deus. Eu ando com material aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui é a minha bolsinha, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu amo crianças. E na medida que eu for visitando essas crianças, eu vou contando passagens da Bíblia. Quando eu tô com as criancinhas pequenininhas, eu entro com essa. Animais da Bíblia. E eu sempre levo meus animaizinhos para falar da criação. Ai, no começo nada existia, tava tudo no escuro, e vou mostrando. Porque temos que contar a história da criação. Temos que mostrar para as criancinhas que foi Deus que fez tudo isso, né? Então, uso esta. Uso também outras. Quando a criança é um pouco maior, eu entro com essa outra Bíblia de atividades. Tiro uma xerox e deixo para eles fazerem algumas atividades. Levo livro de curiosidades, como esse, que a gente passa
um pincel aqui molhado e aparece os milagres de Jesus. E aí você desperta a curiosidade da criança para ela saber. E tem mais coisas na Bíblia? Lógico que tem coisas na Bíblia. Eu vou contar para vocês a história que tem. Ruth e Raquel. Aí a gente conta sobre a amizade, sobre a solidariedade, né? O que uma fez na vida da outra através do conhecimento com Cristo. Falo do milagre daquela menininha que tinha morrido. Jesus foi lá e ressuscitou. Porque Jesus pode ressuscitar seu coração. Porque às vezes seu coração está muito tristinho. Aí falando em coração, eu levo João 3,11. Tá aqui atrás, a historinha dele. Então, para você trabalhar no hospital com criança, você tem que usar muito da criatividade. Pendurar alguns bichinhos. Aqui, está a minha bata do hospital, que eu visto do Alegria, Alegria. Sempre pendurando personagens da Bíblia para gerar a curiosidade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, Vê que histórias lindas. José, abandonado pelos irmãos. Mas ele, sabe por quê? Deus estava com ele o tempo todo. Aí você pega e conta. Na cova dos leões, como é que foi? Aí você conta. A burrinha que não queria sair do canto. Aí você conta. Jonas na barriga da baleia. Pensou que ia mentir. Será que pode mentir? Não. E assim você vai despertando o universo da criança para o conhecimento da Bíblia. E eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu continuar me pintando. A mãe das crianças ficam, elas não conhecem muito. A maioria já conhece a palavra, mas muitas não conhecem. E essas muito que não conhecem, vocês sabiam que ela tem uma curiosidade muito grande de querer conhecer? Então, a gente na Bíblia tem as parábolas que podem ser usadas. Existem várias passagens que a gente pode usar para falar de Deus de uma maneira que quando a gente saia, ela tenha a curiosidade de abrir a Bíblia e ver como é maravilhoso esse nosso Deus, né? Então, deixa eu ver mais o que eu trago. Às vezes eu levo e distribuo em épocas específicas esse brochezinho aqui, Jesus, médico dos médicos, porque a gente tem que estar lá demonstrando. Uso também várias outras, Vou de óculos. Quando eu vou falar, que Deus criou o mundo, eu levo, ele deu de presente as estrelinhas para o céu, deu as conchinhas para o mar. Vocês sabiam que Deus também criou os animaizinhos? Sim, criou o gatinho, criou o papai e a mamãe e deu você de presente para eles. Conto sobre os bichinhos. Então, para você fazer um trabalho de capelania legal, para você trazer para a realidade dessas crianças a nossa palavra, porque o nosso objetivo não é ser engraçado. O nosso objetivo não é fazer com que as crianças peguem papel, caneta e lápis de cor. Não. O nosso papel é falar de Cristo. Mas é desse jeito, falando de Cristo, que a gente consegue, como é importante o louvor. Se você souber cantar, você faz um louvor muito lindo. Fala da barca, de João, Tiago, e ensina para elas algumas músicas, né? Eu tenho aqui
verdadeiro assinal dessas coisas. Porque eu trabalho com muito amor. Sempre levo as minhas mensagenzinhas para estar distribuindo, tá? E nós temos uma parceria com a Sociedade Bíblica, e a Sociedade Bíblica dispõe de alguns livrinhos, Aventuras da Bíblia, que a gente deixa com as criancinhas junto com o lápis. E a gente sempre pede para a mamãe contar essa passagem. Por exemplo, o visitante do Oriente, o casamento de Canaã, o semeador. E a criança maior já recebe livros que já têm contextos diferenciados, né? E a gente sempre pede: você não está recebendo? Dê. Você, depois que lê o livro do conhecimento, você passa para um amiguinho. Quando você volta no hospital, muitas vezes a criancinha já tem tido alta, mas quando ela está lá novamente, é incrível como esse trabalho de plantar no coração das crianças, ele é muitos frutos. Porque quando a gente ensina essa criança, incrível como ela quer ensinar os outros também. Muito legal. E para terminar o meu contextozinho aqui de hoje, um coraçãozinho sempre lindo. Quando você acabar de visitar no hospital ou no presídio, sempre pergunte: posso fazer uma oração pela sua família? Se o doente disser não, respeite. Mas se ele disser sim, faça uma oração pela família dele. Peça bênção, paz, amor, harmonia e tranquilidade, né? Outra coisa importante: existem locais que você tem que saber o tempo que você tem para fazer essa visitação. Para você poder visitar todo mundo. Já pensou? Você visita 2 pessoas e acabou o tempo? Não, então vamos dividir o tempo. Normalmente no hospital eu passo de 2 a 3 minutos em cada sala. A gente planta, a gente faz um trabalho de plantar a curiosidade, o amor de Deus, a paz espiritual. Mas tem famílias que você nota que ela pede: ai, faça uma oração, leia um texto tal. Então a gente se atém a um pouquinho mais, né? Eu queria deixar aqui também uma passagem que está lá em Mateus 7, de 1 a 2, que diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Então isso a gente tem que captar na hora que for lá visitar, para não estar se envolvendo, para não estar com nojo, para não estar passando mal. Peçam e ele lhe dá paz, sabedoria, entendimento. Eu no começo, se eu visse alguém tirando o sangue de alguém, eu acho que eu teria um troço. Mas Deus me preparou, Deus foi fortaleza na minha vida para que eu pudesse fazer esse trabalho que eu faço hoje com um amor tão grande, um carinho. Eu não sei nem explicar a felicidade que eu tenho. Outras coisas que você pode usar lá no hospital são histórias que transformam, tá? Você pode levar a água para transformar no vinho, falar desse milagre de Jesus, né? Pode contar o milagre da multiplicação, levando uns pãezinhos de recorte de revista, né? E atrás com versículos da Bíblia. Falar da pescaria, dos ajudantes, levar peixinhos com recado, né? Então, cada voluntário, ele tem o seu universo.
Uns entram e plantam, outros regam e outros colhem. Então, seja qual for o seu ministério, dentro da capelania, use da criatividade, do amor, do sorriso. Mostrem como você vai contagiar o doente físico ou o doente de alma. Porque é o amor de Cristo que habita em você e você está levando um pouco disso para eles, né? Eu conto a história de Zaqueu, aí eu levo uma arvorezinha pequena, faço perguntas para ele, para mostrar que mesmo pequenininho, Jesus viu Zaqueu, né? Falo também adoro falar de parábolas, né? O bom samaritano, o fariseu, o filho pródigo, a ovelha perdida, sempre levando coisas que interajam com eles, né? E o mais importante disso tudo é a mensagem espiritual. Como podemos plantar amor? Existem sementes de Deus que nos fortalece e que nos livra de toda a maldade. Que a Bíblia seja a luz de nossa sabedoria, né? Transforme vida, seja a luz na vida do próximo. Faça um trabalho dentro de um hospital, dentro de um presídio, dentro da sua sociedade. O importante é que esse trabalho missionário seja feito, porque nós um dia fomos transformados e precisamos multiplicar essa transformação com o próximo. Então tá aí, as portas da capelania estão abertas para todos aqueles que quiserem trabalhar. Façam com alegria, doem com sabedoria e tenham o conhecimento, porque somente através da palavra é que a gente pode estar falando com esses doentes, né? Fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado e novamente a gente se encontra, tá? Que Deus esteja conosco sempre, nos guiando, nos protegendo e fazendo que a gente possa multiplicar a sua palavra sempre, tá? Amém.